Vocês sabem uma coisa que me enche de curiosidade? É como é que alguém que é apaixonado por outra pessoa, que promete, que jura amor, que dedica parte da sua vida a essa pessoa, que até faz o movimento de morar com esta pessoa, de repente, estas pessoas acabam virando inimigas. Inimigas capazes de fazer coisas assim horrorosas umas com as outras, de perseguição, de vingança, de rancor, de tudo no mundo. Até que, óbvio, a relação não aguenta mais e chega a um ponto final. Pois bem, isso é uma coisa que a mim me surpreende, porque onde antes havia amor, às vezes parece que num passe de mágica vira guerra. E o que terá por trás disso? O que será que leva muitas das relações à destruição? Óbvio que existem muitos fatores, mas existe um que você não deve abrir mão, porque se você abrir mão, sua relação acaba. Quer descobrir o que é? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes que esta nossa relação amorosa vire uma guerra, se inscreva nesse canal. Já está inscrito? Já faz parte da família Nós da Questão? Então começa deixando o gostei nesse vídeo. Porque se no final você resolver que não gostou, você só bota o não gostei. É só trocar e ativa o sininho também para receber notificações. Mas agora vamos pensar junto sobre este fenômeno da passagem do amor, meu amor, minha vida, minha privada entupida, para a guerra, eu lhe odeio e eu quero que tudo de mal lhe aconteça. Como é que se passa daqui, do amar absoluto para o odiar absoluto? É óbvio, eu insisto, as respostas são múltiplas, mas eu vou pegar um aspecto que a gente pode derivar em 4. E aí você vai entender que se você abortar este primeiro comportamento, que é o de abrir mão, você vai já entender do que é que eu estou falando. Aí você evita o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo, e aí sua relação não acaba. Todo mundo sabe que para viver com outra pessoa, eu preciso abrir mão de coisas. Eu preciso fazer renúncias. Em um vídeo anterior, eu até falo de que às vezes é preciso fazer de doido. Eu preciso negociar, entender que batalha eu quero batalhar. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero que você compreenda é que a palavra renúncia tem limite. Há coisas que eu não posso renunciar. Porque este primeiro R da renúncia vai fazer um efeito cascata que vai criar outros 3 R's que vão destruir a sua relação. Do que é que eu estou falando? Eu tenho que negociar com os sonhos do outro, eu tenho que negociar com o jeito do outro, mas eu não posso renunciar a ser quem eu sou. Eu não posso vender minha alma ao diabo por medo de ficar sozinho ou sozinha. Então, você não pode abrir mão, você não pode renunciar aos seus princípios, aos seus valores, à sua integridade enquanto ser humano, às suas crenças. Você não pode. E há muitas pessoas que fazem isso dentro de uma relação a pretexto de eu preciso manter a paz, eu não posso perder esta pessoa, se eu perder esta pessoa eu não vou saber viver sem ela. O problema é que ao fazer este grau de renúncia, de anulação de si mesmo, você começa a se resignar, você começa a se anular, e isto vai gerar algo que no primeiro momento parece legal, que é eu vivo uma relação aonde estamos em paz. Mas lembra-se daquela música que nos diz que paz sem voz não é paz, é medo. Então, quando você começa a renunciar a coisas que na verdade são pedaços seus, aí você está dando
o que não pode dar. E este R desta renúncia vai levar a um segundo R, que é o R do rancor. Ainda que inconscientemente ou conscientemente, tanto faz, você começará a sentir rancor por aquela pessoa que você amava tanto ou que ainda ama. E você vai começar a culpar esta pessoa por este sentimento de castração, de inferiorização, de falta de mobilidade na vida. E isso vai começar a se transformar num rancor cada vez mais poderoso dentro de você. E este rancor veio da onde? Das renúncias que você não podia fazer. E aí você começará a cobrar coisas do outro, a culpar o outro, a não ter paciência com o outro. Sim, porque o rancor não nos deixa com muita paciência. E o rancor também faz com que a gente ataque, sabe o quê? A autoestima do outro. Porque como eu dei partes de mim, como eu arranquei pedaços da minha carne para ter o outro custe o que custar, aí eu também começo a alfinetar rancorosamente o outro. E aí este segundo R, o do rancor, lhe leva aonde? Lhe leva à rejeição. Você começa, muitas vezes inclusive sem saber por quê, a rejeitar aquela pessoa que você amava tanto. E você a rejeita de diferentes formas. Você a rejeita desde a rejeição clássica, que é não tenho mais vontade de sexo, até a rejeições pequenas. Tudo que o outro faz começa a ser um incômodo. Se você pede 2 gotas de adoçante no café e o outro bota 2,5 gotas, isso já é motivo para lhe irritar e para você rejeitar aquele comportamento. Se o outro atrasa, se o outro não pega as crianças, e você começa a rejeitar. O cheiro do outro às vezes começa a se tornar incômodo. A voz do outro começa a ser rejeitada dentro de você. E você começa a olhar para os lados e dizer: o que é que está havendo? Afinal de contas, a gente se ama, a gente vive bem, a gente se escolheu um para o outro, mas tudo começou no primeiro R do renunciar a coisas que você não podia, que lhe despencaram no rancor, e este rancor acendeu em você uma rejeição que você nem chega a compreender, você só vive. E aí, neste ponto da relação, sabe onde é que vocês já estão? Vocês já não estão mais conversando, vocês estão discutindo. Porque na hora em que você rejeita, você também discute, você também ataca, você também não quer saber dos motivos do outro. É quase uma pequena vingança. Eu dei partes de mim que eu não podia a esse outro, pois eu agora o rejeito. Eu amo, mas eu o rejeito. Eu amo, mas a gente se envenena. Eu amo, mas eu não o suporto. Compreende a contradição que se cria? E aí chegamos finalmente ao terceiro R, que é o R do rompimento. E este rompimento nem precisa ser um rompimento externo. Às vezes você até continua casado ou vivendo com a pessoa, namorando com a pessoa, o que quer que seja, mas você rompe dentro de você. Dentro de você algo se quebra, algo se fragmenta. É como se fosse um vaso que se quebra e mesmo quebrado você não joga no lixo. Às vezes joga. Às vezes o rompimento vem para fora, vem à luz e você diz: esta relação não dá mais, acabou. Mas às vezes, como o outro tem coisas muito boas, porque todos nós temos coisas boas e coisas ruins, você vive um rompimento dentro de uma relação. E você já deve ter visto pessoas que vivem relações absolutamente rompidas. Você olha para um casal e diz: mas gente, eu não vejo conexão nenhuma entre essas duas pessoas. Elas não se cuidam, uma não cuida da outra, elas mal se comunicam, elas não têm paciência, elas se alfinetam, elas parecem rancorosas, mas elas estão casadas. Por que diabos isso acontece?
porque a relação já foi rompida. Só falta às vezes a coragem de dizer: eu vou me separar de você e vou começar de novo. Porque me separar do outro exige muita coragem, exige muita energia, exige abrir mão não apenas do outro, mas abrir mão de sonhos, de projetos, de coisas que a gente tentou fazer juntos. Então você entende agora, quando eu digo que se você abrir mão, acaba, é isso que eu estou querendo dizer. Lembre-se nas suas relações amorosas de sempre estar atenta a esses 4 R's, que começa com a renúncia. A renúncia do que eu não posso. Óbvio, renúncias vão ter que acontecer, mas não renúncias de partes de mim. Não renúncias do que eu não posso renunciar. A renúncia lhe joga no rancor, o rancor lhe joga na rejeição e a rejeição finalmente lhe joga no rompimento ou na ruptura. Então, quer que sua relação dê certo? Não abra mão da sua alma. Você pode abrir mão de coisas periféricas, mas da sua alma você não pode. Agora, do que é feito sua alma? Do que de fato você pode e o que é que você não pode abrir mão? Isto você vai ter que descobrir dentro de você, porque cada um pode até um tanto. E via de regra, a gente sabe quando está passando do nosso próprio limite, mas passa por medo da solidão e condena o sentimento que antes era tão bonito a se espatifar como uma bola de vidro no chão. Pense nisso. Tchau, até a próxima!